Bom, nós temos aqui, vamos entrar daqui a pouco, já está no ponto o Luca Bassani? Luca Bassani está no ponto, pessoal. Olha, a gente quer falar dos temas locais, mas está muito triste o que está acontecendo no Oriente Médio, muita gente morrendo, brasileiros sendo vitimados, civis sendo atingidos, uma situação dramática, um problema que parece insolúvel. Nós não podemos deixar de fazer a cobertura da guerra no Oriente Médio agora. E por essa razão, vamos chamar o Luca Bassani, temos que cobrir isso. O vice-líder do grupo Hezbollah afirmou que a organização deve escolher o sucessor de Hassan Nasrallah o mais rápido possível. O comandante do grupo foi morto no Líbano neste final de semana. Quem atualiza estas informações para a gente agora é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Boa tarde, Luca. Você está agora no jardim de sua mansão em Munique, onde provavelmente agora já são 20 horas e 14 minutos? Estou no jardim da minha casa, mansão, deixo para aqueles mais abastados, Capês. Mas boa noite a você, a todos que nos acompanham. De fato, as últimas horas, os últimos dias foram históricos com a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi uma das figuras mais emblemáticas na luta contra Israel e sendo um dos emissários como um grupo fundamentalista do Irã dentro do Líbano. Inclusive, durante as últimas horas, outra liderança do Hamas foi morta também no Líbano, nos subúrbios da capital Beirute, portanto, duas lideranças importantes, né? O braço do Hamas que está no Líbano e também o próprio líder Hassan Nasrallah, que agora tende a ser substituído. A gente tem que dizer que o Hezbollah não é só um grupo fundamentalista com práticas terroristas xiitas que é emissário do Irã, mas ele também é um partido político dentro do Líbano e tem um controle territorial muito grande naquela região mais ao sul, próximo da cidade de Tira, uma região, inclusive, muito bonita, mas devastada pela guerra e pelo fundamentalismo islâmico também. A gente vê que, neste sentido, é importante ressaltar que o Hezbollah nunca defendeu o interesse dos palestinos, nunca defendeu o interesse dos libaneses, apenas defendia os interesses iranianos, sendo um grupo que atua na fronteira com Israel. Portanto, o premier Benjamin Netanyahu está cada vez mais empenhado em eliminar o Hezbollah de uma vez por todas, por mais que isso seja praticamente impossível, dadas as proporções do grupo com mais de 100 mil homens, fortemente armado, mas de qualquer maneira, essa morte de Nasrallah ela é um baque muito grande para o grupo e para as outras milícias iranianas espalhadas pelo Oriente Médio. O presidente americano Joe Biden fez um apelo cada vez mais forte para que os israelenses não continuem com a sua estratégia militar de tentar invadir o Líbano pelas vias terrestres, porque isso apenas acarretaria maior sofrimento para a população civil. Lembrando que o Líbano tem 6 milhões de pessoas, dessas 6 milhões, cerca de 1,5 milhão são refugiados sírios que vivem no país, é um país economicamente completamente abalado. Inclusive, durante as últimas semanas, mais de 1 milhão de pessoas já se deslocaram do sul para o norte do país e 100 mil pessoas cruzaram a fronteira para a Síria. Então, o movimento migratório é ao contrário daquele que a gente estava acostumado a noticiar, dos sírios entrando no Líbano buscando refúgio. Agora, libaneses vão para a Síria, que está um pouco mais estável na região da capital Damasco, buscando refúgio também. Então, o temor dos Estados Unidos e dos outros países árabes moderados naquela região, a Jordânia, Emirados Árabes, o Egito, é que isso possa virar uma guerra generalizada em múltiplas frontes e o caos humanitário seja também muito devastador, assim como já tem sido na faixa de Gaza desde o começo do mês de outubro de 2023. A gente vai ficar de olho. Netanyahu diz que tem que garantir a segurança de Israel, mas muitos contestam as estratégias e a forma como ele tem tentado fazer para que isso seja garantido. Luca Bassani, eu mesmo sou um dos que contesto, né? Porque Israel tem uma grande supremacia na força aérea e também o trabalho de inteligência. Ele consegue realizar operações pontuais de inteligência e atingir alvos militares muitas vezes sem atingir a população civil. É verdade que vários oficiais das IDF, que são as Forças de Defesa de Israel, têm alertado quanto aos riscos de uma guerra de atrito, como é a da Rússia e Ucrânia, no caso da invasão do Líbano, ou seja, não só com casualidades com civis, mas, sobretudo, com atrito mais direto ao Hezbollah. Se com o Hamas houve perdas dentro do exército na entrada em Gaza, com o Hezbollah talvez seria pior ainda. Você ouviu alguma coisa nesse sentido? E, já emendando a pergunta para você analisar os dois,
É verdade que o Vladimir Putin tem solicitado ao Irã restrição para que o Irã não ataque Israel, o que motivaria a entrada dos Estados Unidos na guerra e poderia levar ao envolvimento mais geral desta guerra? Primeiramente, Capês, essa questão da guerra do atrito ela é realmente uma preocupação, porque se a gente vê o número de casualidades dentro do conflito Rússia e Ucrânia já sendo muito grande, uma área muito maior, a Ucrânia é o maior país em área dentro da Europa que é unicamente europeu, já que a Rússia é um país transcontinental, europeu e asiático. Mas lá, mesmo sendo uma área muito grande, a guerra acontecendo em múltiplas cidades, o número de pessoas mortas é muito alto. A gente está falando do Líbano e de Israel, que são dois países muito pequenos e regiões densamente povoadas. Então, qualquer bombardeio mata milhares de pessoas todos os dias e os números seriam ainda mais impressionantes do que aqueles que a gente já tem acompanhado durante o último ano, desde que começou a guerra na faixa de Gaza, após o ataque terrorista e cruel e que merece todo o repúdio realizado pelo Hamas. É fato também que a Rússia ela teme que esta guerra se descontrole e ela, agora focada na Ucrânia, não tenha como auxiliar os seus aliados circunstanciais, até mesmo aliados históricos, em um conflito de escala global. Mas, mais especificamente em relação a Israel, a Rússia sempre defendeu a solução de dois estados, aí na figura da União Soviética, mas pelo fato de muitos russos judeus terem migrado para Israel e o russo ser a segunda língua mais falada, depois a terceira língua mais falada, depois do hebraico e do inglês, nós temos uma relação próxima do Estado de Israel com a Rússia também. Então, eles não querem se colocar diretamente contra o governo de Israel, por mais que tenham críticas a Benjamin Netanyahu, assim como tantos outros aliados aqui na Europa que têm criticado essa estratégia dos israelenses, tendo a superioridade militar e, mesmo assim, optando por algumas operações que causam um grande número de feridos e mortos civis, que acabam sendo as maiores vítimas dessa guerra até o momento. Muito bem. Bom, Luca, eu vou passar já, parece que a extrema-direita está avançando na Europa e na Áustria. Eu só vou colocar um vídeo aqui para você, dividindo a tela contigo. Nesse vídeo aqui, quando eu estive em Israel, em Shiriak Shimoná, Israel não havia entrado ainda na faixa de Gaza. E esse foi um ataque de míssil do Hezbollah que matou um casal de israelenses que estava jantando, de idosos que estava jantando. Então, eu, sinceramente, sou crítico, sim, de algumas operações com efeitos civis realizados por Israel e não vejo nenhum interesse defendido do Líbano em ataques deliberados contra Israel. 60 mil pessoas deixaram o norte de Israel, foragidos. Shiriak Shimoná virou uma cidade fantasma e esses ataques ocorriam antes, propriamente, do início das operações na faixa de Gaza. Então, sinceramente, o Hezbollah representa os interesses do Irã e não do Líbano. Bom, a extrema-direita avançou na Áustria. O Partido da Liberdade, FPO, conseguiu quase 29% dos votos nas eleições legislativas deste domingo. Mas parece que ainda não há garantia de que poderá governar. Explica como funciona essas eleições para a gente, Luca, e se a Europa está começando uma nova virada nacionalista e xenófoba com relação aos imigrantes, sobretudo vindos do Oriente Médio e Norte da África. O austríaco ele é muito parecido com o alemão. Nós temos o parlamento que necessita de uma coalizão para ter a chefia do governo e o chefe do governo é chamado de chanceler, assim como aqui na Alemanha. O partido FPO, que é considerado de extrema-direita, por ter sido fundados por ex-membros nazistas, então aí acaba até sendo apropriada essa nomenclatura, ao contrário da Itália, do Fratelli d'Italia ou da Front National, Rassemblement National na França, que é uma questão meio dúbia, a gente fala de ultranacionalismo ou ultradireita. Na Áustria, de fato, eles foram fundados por ex-membros do partido nazista, então acaba sendo até apropriado. A gente vê que eles conseguiram uma votação histórica de 29%, vencendo os conservadores, os direitistas clássicos, que ficaram na faixa dos 26%, seguidos depois pelos sociais-democratas da esquerda, centro-esquerda, com 21%. Apesar dessa votação histórica, com 29%, que é bastante, quase um terço da população, muitos acreditam que não seja suficiente para formar uma coalizão, já que nenhum dos outros partidos, sejam de direita, sejam de esquerda, gostariam de se juntar a eles
perante a sociedade em uma coalizão governista. Mas isso mostra bastante claro que os europeus estão optando por opções cada vez mais conservadoras, não porque são radicais, xenófobos e todos racistas, como muitos falam por aí. Há sim aquela parcela da população de xenófobos e racistas, com certeza há, mas não são 30%, nem aqui na Alemanha, nem na Áustria, em nenhum país da Europa, e posso falar isso com experiência vivendo aqui há muito tempo. Mas há sim pessoas que veem na política tradicional poucas alternativas para solucionar os problemas que têm surgido cada vez mais, principalmente com a migração desenfreada de países de matriz civilizatória diferente, ou seja, países islâmicos do norte da África, que não conseguem se integrar bem no modo de vida de uma sociedade democrática liberal como é aqui na Europa, ao mesmo tempo em que as políticas verdes, as políticas econômicas têm aumentado cada vez mais o custo de vida para a classe média, que vê nos mesmos políticos de sempre, nos mesmos partidos de sempre, poucas alternativas, e aí acabam optando por aqueles que falam de uma maneira diferente. Não necessariamente esses partidos diferentes, seja de extrema direita ou até extrema esquerda, como na França, vão conseguir resolver os problemas, mas são os únicos que, durante a campanha, prometem algo diferente e, portanto, têm tido uma votação histórica em muitos países. Essa é uma tendência que vai continuar, até mesmo aqui na Alemanha nós vemos as pesquisas, isso tende a ser também o cenário, esse tende a ser também o cenário que nós teremos em outubro de 2025, quando as eleições legislativas acontecem aqui, mas talvez um chacoalhão, um alarme para que os políticos tradicionais acordem e tentem resolver esses problemas que podem ser resolvidos por eles, basta ter vontade política, né? Vamos continuar observando. Bom, ô Luca, agora só para finalizar, quero testar o seu poder de síntese aqui e me explicar uma coisa que eu não consigo entender. O que chamam de extrema-direita? Extrema, para mim, é quem pratica ato terrorista, ato de violência. Se eles estão defendendo o próprio país, querem controlar a economia, querem progresso, desenvolvimento, são direita. Mas por que extrema-direita? Não te parece alguma coisa meio pernóstica chamar de extrema-direita? Ou será que é uma manifestação woke? Vamos chamar de extrema-direita e assim a gente dá uma carimbada neles. Explica para mim. Não, tem muitos casos em que o uso da palavra extrema-direita ele é completamente errado, porque, para mim, extremistas são aqueles que estão fora do viés democrático, que querem golpe de Estado, que querem ditadura, que querem acabar com a ordem democrática que nós temos e com as eleições livres. Muitos desses partidos não querem isso, mas no caso da Áustria, o termo ele é utilizado por uma questão histórica, por ter sido fundado por ex-membros do Partido Nazista. Pode ser que sejam pessoas que tenham mudado de ideia, não acredito que seja o caso, acho que são pessoas que têm ainda um viés bastante radical, mas não posso dizer ao certo que são países que querem acabar com a ordem democrática, subverter a Constituição de maneira alguma. Então, eu acredito que muitas vezes o termo é exagerado, mas tem que ser analisado caso a caso. Muito bem, muito obrigado, Bruno Pinheiro. Uma boa noite para você aí na bela Munique. Eu queria agora perguntar para você, vai tomar uma cervejinha lá no Marienplatz. Eu queria te perguntar agora, o Bruno Pinheiro tem uma informação importante para você, lá do Oriente Médio, para você do Brasil. Bruno Pinheiro, agora, informação é tudo aqui. Eu conversava agora há pouco com nomes da Força Aérea justamente sobre essa articulação para essa repatriação. São 2 aeronaves que estão sendo já articuladas, né? Organizando isso aí para ficar à disposição. Uma está em Roraima, está indo para o Rio de Janeiro, fica na base, então, do Rio de Janeiro, e a outra vai aguardar também esta saída da capital federal. O que falta agora? Lula vai se reunir com auxiliares do Itamaraty para entender qual é a dimensão, o número de brasileiros que estão lá, justamente na área de conflito, para ordenar que as 2 aeronaves vão até esta região. Essa aeronave tem uma capacidade em cada uma de 220 pessoas para serem resgatadas, repatriadas, assim como já aconteceu em outras situações. Mas é necessário organizar essa retirada, uma espécie de um corredor humanitário também com a Embaixada do Brasil. Lá, então, é necessário alguns acordos, horários. As aeronaves estão aptas, somente aguardando o ok do presidente da República. Auxiliares de Lula já revelaram que é necessário algo com emergência para que não gere uma escalada para não afetar os brasileiros que estão justamente ali. Então, existe já essa articulação, essa reunião acontece ainda esta semana.
com o presidente da República e com o Itamaraty. A Força Aérea já está apta, com a sua equipe, com os militares, aguardando o aval do Palácio do Planalto. Espera que ninguém se machuque, seja atingido, seja ferido e consiga esse socorro imediato e chegue em segurança, viu, Capês? Muito bem, Bruno Pinheiro trazendo informações quentíssimas aí para nosso interesse aqui do debate ligado à questão do Oriente Médio. Bom, vamos falar agora do Donald Trump, das eleições norte-americanas. Trump tem outro que apronta pra caramba. Mas eu queria só tirar uma dúvida, então, que eu tirei com o Luca Bassani e com o Diogo da Luz. Pela definição do Luca Bassani, então eu posso dizer que na Venezuela o regime é de extrema esquerda, não é? Porque se é inclinação antidemocrática, então é extrema esquerda. O Stalin era extrema esquerda. Sem dúvida. O Kim Jong-un é extrema esquerda. Mas não vejo ninguém falando extrema esquerda lá na Venezuela. Só fala extrema direita lá na Áustria, lá eu não vi ninguém roubando urna.